Você não se lembra da primeira vez que sua alma foi ferida. Ninguém se lembra, porque aconteceu antes da memória começar, antes das palavras, antes do pensamento consciente. Carl Jung dedicou décadas ao estudo de um fenômeno inquietante. Pessoas que pareciam fundamentalmente quebradas, sem saber o porquê, sem um trauma óbvio para explicar, sem um abuso dramático para apontar. Apenas uma sensação constante, inexplicável, de estar errado, de não pertencer, de ser fundamentalmente inadequado na própria existência. E Jung descobriu algo que mudou completamente a nossa compreensão sobre a formação da personalidade narcisista. As feridas mais profundas não são as que você se lembra, são as que aconteceram quando você tinha 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando sua alma estava se formando e precisava desesperadamente de conexão, presença, espelhamento, e não recebeu. Essas feridas não viraram memórias. Elas viraram você. Elas se tornaram a arquitetura da sua personalidade, a estrutura sobre a qual tudo mais foi construído. E aqui está o terror. Você pode estar vivendo com uma ferida primordial da alma e nunca saber que ela existe. Porque, como você sente falta de algo que nunca teve, como você chora por uma conexão que deveria ter acontecido antes de você poder falar. Este vídeo é sobre essas primeiras feridas, as feridas que criam narcisistas. Antes mesmo deles saberem quem são, nós crescemos acreditando que a personalidade é produto de experiências conscientes, que somos moldados por coisas que lembramos. Jung provou o oposto. Ele mostrou que os primeiros 1000 dias de vida, a maioria dos quais não lembramos, determinam mais sobre quem nos tornamos do que qualquer coisa que acontece depois. Entre 0 e 3 anos, algo extraordinário está acontecendo na psique humana. O si mesmo, o núcleo da personalidade junguiana, está tentando se formar, está tentando se tornar uma unidade coerente, uma identidade integrada. E para fazer isso, o si mesmo infantil precisa de algo muito específico, precisa ser visto, não apenas olhado, visto, precisa de espelhamento emocional consistente, precisa que alguém reflita de volta para ele, que ele existe, que ele importa, que sua presença no mundo é bem-vinda. Jung chamou isso de reconhecimento da alma. E quando esse reconhecimento não acontece, quando há ausência no lugar de presença, frieza no lugar de calor, vazio no lugar de conexão, algo terrível ocorre. A alma infantil se fratura, e essa fratura se torna a ferida primordial, sobre a qual todo o narcisismo posterior será construído. Deixa eu te mostrar exatamente como isso acontece, mas preciso te avisar. Isso vai mexer com você, porque se você é um adulto, lutando com sensações inexplicáveis, de inadequação, de vazio, de nunca ser suficiente, você vai reconhecer sua própria origem nessas palavras e vai entender, pela primeira vez, que não é sua culpa. Você nasceu precisando de algo e não recebeu. Beatriz tem 3 meses, ela está deitada no berço, acordada, alerta. Ela acabou de mamar, está limpinha, fisicamente confortável. Mas há algo acontecendo, na consciência rudimentar dela, uma necessidade que transcende o físico. Ela olha para o teto, processando luz, sombra, movimento, e então ouve passos. A mãe entra no quarto, e aqui está o momento que Jung identificou como fundamental. Beatriz olha para a mãe. Não é apenas um olhar físico, é um alcance da alma, é a psique infantil tentando se conectar, tentando dizer:
Eu estou aqui, você me vê? Eu existo. A mãe olha de volta, mas o olhar está vazio. Ela está checando se o bebê está vivo. Se está seguro, é um olhar de inspeção, não de conexão. Ela ajusta o cobertor, verifica a temperatura do quarto e sai, e Beatriz, com 3 meses de idade, acaba de experimentar a primeira ferida da alma. Ela alcançou, com tudo que tinha, e encontrou vazio. Jung não estava sendo dramático quando disse que esse momento, repetido centenas de vezes, nos primeiros meses de vida, cria uma ferida psíquica permanente, porque para o bebê não há conceito de mãe está ocupada, ou mãe tem seus próprios problemas. Há apenas eu alcancei, e não fui alcançado de volta. Eu chamei, e ninguém respondeu. E a conclusão inevitável, inscrita na psique pré-verbal: há algo errado comigo. Não sou digno de ser visto. Minha alma não merece reconhecimento. Essa não é memória cognitiva, é memória somática, memória da alma, gravada no corpo, na estrutura neural, na formação mesma do si mesmo. E vai estar lá pelo resto da vida, mas a ferida não para no espelhamento falho, e Jung identificou uma segunda ferida primordial, ainda mais destrutiva, a ferida da solidão existencial. Beatriz agora tem 8 meses. Ela já desenvolveu a capacidade de sentir angústia de separação. Já sabe que ela e a mãe são seres separados, e isso é aterrorizante. É o momento em que a criança pequena descobre a solidão fundamental da existência. Eu estou aqui. Outros estão lá. Há um espaço entre nós. E esse espaço pode se tornar um abismo. É noite. Beatriz acorda chorando, não por dor física, mas por algo mais profundo, pânico existencial, a sensação avassaladora de estar sozinha no universo, de estar separada da conexão vital. Ela chora, e o choro é uma comunicação primitiva, mas desesperada. Estou sozinha, preciso de presença, preciso saber que não fui abandonada, no vazio, na casa ao lado. Uma criança da mesma idade chora, a mãe vem, pega o bebê, segura com presença real, diz com um tom suave: eu estou aqui, você está segura, você não está sozinha. Ela fica. Permite que o bebê sinta a presença dela, até o pânico passar, até a alma infantil relaxar de volta para a sensação de segurança, de não estar perdida no abismo. Essa criança está aprendendo algo fundamental. A solidão pode ser reparada, a conexão pode ser restabelecida. O abismo pode ser atravessado. Mas e Beatriz, a mãe de Beatriz, lê um livro sobre sono do bebê. Um livro que diz para deixar chorar, que diz que responder ao choro vai criar dependência. Então ela não vai. E Beatriz chora, e chora, e eventualmente, exausta, para. Mas ela não parou, porque se acalmou. Ela parou, porque algo dentro dela desistiu. Jung tinha um nome para isso: desespero primordial. É o momento em que a alma infantil aprende que o abismo da solidão não pode ser atravessado, que quando você está caindo no vazio existencial, ninguém vai segurar você, e a conclusão se inscreve ainda mais profundamente na psique: estou fundamentalmente sozinha. Conexão não é confiável. Presença não é garantida. Eu só tenho a mim mesma. E aqui, antes de Beatriz completar 1 ano, antes dela ter uma palavra sequer, a fundação do narcisismo defensivo está sendo estabelecida. Porque se você não pode confiar em conexão externa, você tem que construir uma fortaleza interna.
Se a presença não é confiável, você tem que se tornar autossuficiente. E a autossuficiência forçada em uma criança que deveria estar aprendendo interdependência se torna narcisismo na vida adulta. Calma, porque tem mais. E piora. Jung identificou uma terceira ferida primordial, que ele considerou a mais destrutiva de todas: a ferida da vergonha existencial. Beatriz agora tem 18 meses. Ela já possui os rudimentos da autoconsciência. Já sabe que é um eu separado. E está começando a desenvolver o que Carl Jung chamava de si mesmo nascente. O senso de quem ela é. E o si mesmo nascente precisa desesperadamente ser celebrado. Precisa que sua existência seja recebida com alegria, com deleite. Precisa saber que estar viva, ser quem ela é motivo de felicidade para as pessoas ao redor. Beatriz está brincando no chão. Ela descobriu algo fascinante. Se ela bate a mão no chão, faz barulho, ela faz de novo, e então olha para a mãe com aquele olhar que todas as crianças pequenas têm. Aquele olhar que diz: olha o que descobri. Você vê? Você celebra comigo. Esse é um momento sagrado no desenvolvimento da alma. É o momento em que a criança oferece o si mesmo nascente dela para ser testemunhado, para ser valorizado, para ser celebrado. A mãe olha e diz com irritação na voz: para com isso, está me dando dor de cabeça. Vai brincar quieta. 3 segundos. 3 segundos é tudo o que levou. E a mensagem escrita na alma de Beatriz: o que eu sou é irritante. Minha alegria é um problema. Minha existência causa dor aos outros. Jung chamava isso de vergonha primordial. Não é vergonha sobre algo que você fez. É vergonha sobre algo que você é. E diferente da culpa, que pode ser processada e reparada. A vergonha existencial se torna parte da estrutura do si mesmo. Se enterra tão fundo que você para de perceber que está lá. Você apenas sente, de forma vaga, mas constante, que há algo fundamentalmente errado em você. E aqui é onde o narcisismo começa a emergir como defesa, porque a vergonha primordial é insuportável. É uma dor que a psique não consegue processar. Então a psique faz a única coisa que pode fazer: constrói uma defesa grandiosa. Se eu sou fundamentalmente inadequado, vou criar a imagem de ser superior. Se minha essência é vergonhosa, vou construir uma persona perfeita. Se quem eu sou não é celebrado, vou forçar a admiração. E a criança pequena, com menos de 2 anos, já está colocando o primeiro tijolo da muralha narcisista que vai construir pelo resto da vida. Beatriz tem agora 2 anos e meio e algo crítico está acontecendo. É o período que a psicologia do desenvolvimento chama de nascimento do ego. É quando a criança começa a dizer: eu quero, eu não quero, eu faço. É o momento de individuação natural, de começar a definir o si mesmo como separado. E Jung entendia que esse momento é o teste definitivo. Ou a família celebra esse nascimento do eu individual, ou ela o esmaga. E para Beatriz vai ser esmagamento. Ela está aprendendo a se vestir sozinha. Escolhe a roupa. Não combina. Vermelho com roxo com amarelo. Mas para ela é a expressão perfeita de quem ela é naquele momento. Ela se veste. Vem mostrar para a mãe com um orgulho radiante. Olha, mãe, eu fiz sozinha. A mãe olha. Faz cara de horror. Você não vai sair assim. O que as pessoas vão pensar? Você parece uma palhaça. Vai já trocar. E de novo, a mensagem gravada na alma: quem eu escolho ser é inaceitável. Minha expressão natural é vergonhosa.
Eu só sou aceitável quando sou o que os outros querem que eu seja. Mas tem mais. Porque nesses mesmos meses, Beatriz está experimentando outra coisa fundamental. Está começando a sentir emoções complexas e precisa de ajuda para regulá-las. Ela está frustrada porque o brinquedo não funciona como ela quer. Começa a chorar. Joga o brinquedo. Está começando a sentir raiva. E raiva aos 2 anos é um tsunami emocional avassalador. Ela precisa que alguém a ajude a navegar essa tempestade. Precisa de corregulação. Precisa que a mãe diga com uma presença: calma. Eu sei que você está frustrada. Isso é difícil. Vamos respirar juntas. Você vai ficar bem. Isso seria o desenvolvimento saudável. A criança aprenderia que emoções intensas podem ser sentidas e reguladas com a ajuda da conexão. Mas a mãe de Beatriz diz com uma voz dura: para de manha agora. Você está fazendo escândalo por nada. Se não parar, vou te dar motivo para chorar. E aqui está a ferida que vai gerar o núcleo do narcisismo adulto. Beatriz está aprendendo que emoções verdadeiras são inaceitáveis, que vulnerabilidade é punida, que sentir é perigoso. Então ela começa, aos 2 anos de idade, a construir o que Jung chamaria de self falso. Um eu que não sente, um eu que não precisa, um eu que é perfeito, controlado, autossuficiente, um eu narcísico. E aqui está o que torna essas feridas primordiais tão devastadoras. Jung observou que as feridas que acontecem antes da linguagem não podem ser processadas pela linguagem. Você não pode fazer terapia de fala para curar uma ferida pré-verbal. Você não pode conversar sobre algo que está inscrito na estrutura neural antes das palavras existirem. Essas feridas vivem no corpo, no sistema nervoso, na memória somática. Beatriz agora tem 3 anos. Ela já está mostrando os primeiros sinais do que se tornará o narcisismo na vida adulta. Quando outra criança chora, ela não sente empatia, sente desconforto e se afasta, porque ver a vulnerabilidade no outro ativa a ferida primordial dela. Lembra ela da própria vulnerabilidade que foi rejeitada. Quando ela faz algo e espera um elogio, mas não recebe, ela não sente apenas decepção. Ela sente vergonha existencial insuportável e imediatamente compensa com grandiosidade. Na verdade, não estava tentando. Na verdade, não me importo. Na verdade, isso era fácil. Quando ela quer algo e não consegue, não aprende tolerância à frustração. Aprende que não conseguir o que quer confirma a inadequação fundamental dela. Então ela faz birra, exige, manipula, qualquer coisa para não sentir aquela ferida primordial de não ser suficiente. Os pais dela olham para esses comportamentos e dizem: ela é difícil, ela é mimada, ela é dramática. Eles não sabem, não podem saber, que estão vendo uma alma ferida tentando sobreviver da única forma que sabe. E agora chega a parte que ninguém fala. A parte que outros vídeos sobre narcisismo evitam, porque é desconfortável demais. Essas feridas primordiais não foram causadas por monstros. Na maioria das vezes, foram causadas por pais normais. Pais que alimentaram, que vestiram, que levaram ao médico, que cumpriram todos os deveres físicos. A mãe de Beatriz não é abusadora. Ela nunca bateu, nunca gritou coisas horríveis. Ela apenas estava ausente emocionalmente. Apenas estava preocupada demais com os próprios problemas. Apenas seguiu os conselhos de livros sobre não mimar bebês. Apenas repetiu o padrão que ela mesma recebeu. E isso é o que Jung tentou fazer as pessoas entenderem. As feridas mais profundas não são sempre as mais dramáticas. São as ausências, os vazios,
as faltas, a mãe que segura o bebê, mas com a mente em outro lugar, o pai que está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, a família que funciona perfeitamente na superfície, mas não tem alma, e a criança que cresce nesse ambiente não tem memórias traumáticas dramáticas para apontar. Não pode dizer, meus pais fizeram X horrível. Só pode sentir, vaga mas constantemente, que algo fundamental está faltando, que há um buraco no centro do ser. E passa a vida tentando preencher esse buraco com conquistas, com validação, com controle, com admiração forçada, com narcisismo. Porque narcisismo não é sobre achar que você é melhor que os outros. É sobre tentar desesperadamente convencer a si mesmo de que você não é fundamentalmente inadequado. É sobre construir um si mesmo inflado para compensar aquela ferida primordial. Aquela ferida que sussurra que você nunca é suficiente. Beatriz agora tem 7 anos. E a estrutura narcisista está solidificada. Ela é a criança perfeccionista, tira notas excelentes, sempre arrumada, sempre bem comportada. Os professores a adoram. Os pais das outras crianças suspiram. Ah, se minha filha fosse como a Beatriz. E ninguém vê, ninguém percebe que por trás dessa perfeição se esconde uma criança aterrorizada. Porque a perfeição não é sobre excelência. É sobre sobrevivência. É sobre evitar, a todo custo, sentir aquela vergonha primordial de novo. E Beatriz já aprendeu, ela já internalizou que qualquer falha reativa à ferida, que não ser a melhor confirma sua inadequação fundamental, que mostrar necessidade, vulnerabilidade, imperfeição, traz o abandono. Então ela não mostra nunca. Ela está na escola, no recreio. Outra menina, digamos, Mariana, cai e machuca o joelho. Está chorando. Beatriz olha e sente algo estranho. Não é compaixão, é desdém. É irritação, porque ver Mariana vulnerável, precisando de ajuda, chorando sem vergonha, toca na ferida mais profunda de Beatriz. Lembra Beatriz da própria vulnerabilidade que foi rejeitada quando tinha apenas 8 meses, do próprio choro que não foi atendido, da própria necessidade que foi ignorada. E como Beatriz não pode processar essa dor, ela projeta. Mariana é fraca, Mariana é dramática, Mariana está fazendo manha. Carl Jung explicaria assim. Beatriz não está sendo má. Ela está vendo a sombra dela em Mariana, está vendo a parte rejeitada dela, a criança que chorou sozinha no berço, refletida em outra pessoa, e ver a sombra no outro é insuportável. Então ela julga, critica, se afasta. Esse é o nascimento da falta de empatia, tão característica do narcisismo. Não é que narcisistas não tenham emoções. É que as emoções dos outros ativam as feridas primordiais deles. E as feridas primordiais são tão dolorosas que a única defesa é desumanizar quem as ativa. Mas Jung não deixou a história terminar em desespero. Havia nele uma compaixão profunda pelos feridos da alma. E ele dedicou a vida a responder uma pergunta. As feridas primordiais podem ser curadas? Se o dano aconteceu antes da memória, antes da linguagem, antes do pensamento consciente, há um caminho de volta? A resposta dele era cuidadosa, mas esperançosa. Beatriz tem agora 32 anos, externamente. Sua vida parece perfeita, carreira de sucesso, relacionamentos que funcionam na superfície, imagem impecável. Mas internamente há um vazio que nada preenche. Há uma sensação constante de estar performando, de que, se alguém visse quem ela realmente é, fugiria. Ela está em terapia,
Não porque quis, mas porque teve um colapso inexplicável. Estava em uma reunião importante, apresentando um projeto e, de repente, do nada, começou a chorar. Não conseguiu parar, não conseguiu explicar, apenas entrou em pânico absoluto. E o terapeuta dela, treinado em uma abordagem somática junguiana, faz algo que nenhum outro terapeuta fez. Ele não pergunta sobre memórias, não pede para ela falar sobre a infância. Ele pede para ela simplesmente notar o que está sentindo no corpo. Onde você sente o pânico? Ele pergunta. Beatriz fecha os olhos. Sente. No peito. É uma sensação de estar caindo. De estar sozinha no vazio. De estar alcançando e não encontrando nada. O terapeuta reconhece. Ele sabe. É uma memória somática. É a ferida primordial emergendo. Quantos anos você tem agora? Ele pergunta gentilmente. Beatriz abre os olhos, confusa. O quê? Quando você sente essa sensação de cair, de estar sozinha, quantos anos você tem? Beatriz fecha os olhos de novo. Sente e de repente sabe. Um bebê, eu sou um bebê. E então ela chora. Mas não é um choro adulto, é um choro primordial. É o choro daquele bebê de 8 meses de idade que foi deixado sozinho no abismo e o terapeuta não tenta parar, não tenta consertar, ele apenas fica presente e diz as palavras que Beatriz precisou ouvir há 3 décadas. Você não está sozinha agora, eu estou aqui, você está segura. E esse é o começo. Não é uma cura rápida, não é uma transformação instantânea. Jung sempre foi honesto. Feridas primordiais levam anos para curar, porque você não pode curar com palavras o que foi ferido antes das palavras. Você tem que curar no nível somático, no nível da experiência corporal, no nível da conexão humana real e presente. Beatriz passa os próximos meses aprendendo algo revolucionário. Ela está aprendendo, pela primeira vez na vida, a sentir as sensações sem imediatamente se defender delas. Está aprendendo que, quando a vergonha primordial emerge, ela não precisa construir uma grandiosidade compensatória. Ela pode apenas sentir e sobreviver ao sentir. Está aprendendo que, quando a solidão existencial aparece, ela não precisa se isolar em autossuficiência narcísica. Ela pode alcançar e ser alcançada de volta. Está aprendendo, palavra por palavra, a linguagem das emoções que nunca aprendeu quando bebê. Isso é tristeza, isso é medo, isso é raiva, isso é vergonha, isso é alegria. E lentamente, muito lentamente, algo extraordinário acontece. A ferida primordial não desaparece, mas para de controlar toda a vida dela. O si mesmo falso, a persona narcísica perfeita que ela construiu, começa a rachar. E por trás das rachaduras, pela primeira vez desde que tinha poucos meses de idade, o si mesmo verdadeiro começa a emergir, assustado, vulnerável, imperfeito, real. Guarde isso. As feridas mais profundas são as que você não lembra. E você pode passar a vida inteira compensando uma ferida que aconteceu quando você tinha 6 meses, construindo um narcisismo defensivo sobre uma vergonha primordial, criando um si mesmo grandioso para esconder a sensação de ser fundamentalmente inadequado. Mas as feridas primordiais têm uma característica que Jung descobriu. Elas existem no nível pré-verbal, e por isso elas podem ser acessadas através do corpo, da sensação, da experiência presente. Você não precisa lembrar do momento exato em que foi ferido. Você precisa sentir onde a ferida vive agora, no aperto no peito, na sensação de cair,
no pânico inexplicável, na vergonha que não tem razão. E quando você finalmente permite que aquela criança de 8 meses dentro de você seja vista, segurada, não deixada sozinha, a cura começa. Não é rápida, não é fácil, mas é possível. E do outro lado dessa jornada, tem algo que você nunca teve, mas sempre precisou. O si mesmo verdadeiro. Não a performance, não a perfeição. Você, a alma que foi ferida, mas que nunca morreu, que sempre esteve esperando ser reconhecida, esperando ser celebrada, esperando descobrir que estar viva, ser exatamente quem você é motivo de alegria, não precisa ser motivo de vergonha. Você acabou de descobrir algo que muda tudo sobre narcisismo. As feridas mais destrutivas acontecem antes da memória começar. Antes das palavras, quando a alma infantil está se formando e precisa de conexão, presença, reconhecimento e não recebe, essa verdade é desconfortável, porque significa que famílias que parecem normais podem criar feridas primordiais devastadoras. Não por abuso dramático, gritante, mas por ausência, por vazio, por não ver a alma da criança. Cada vídeo assim exige pesquisa profunda em Carl Jung, psicologia do desenvolvimento, neurociência do trauma infantil pré-verbal. Exige olhar para as feridas que a sociedade prefere não ver. O super obrigado ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo, essa verdade sobre as feridas primordiais precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado, você ajuda a trazer luz para as feridas que existem na sombra coletiva. As feridas que crianças carregam em silêncio, porque não tem palavras para expressá-las. Você não é só espectador. Você é um sobrevivente consciente, reconhecendo a ferida primordial. Faça parte de quem está curando o que foi ferido antes da memória. Mas existem 3 sinais de que você está carregando uma ferida primordial não curada. Primeiro, você sente uma vergonha inexplicável. Não vergonha sobre algo que fez, mas vergonha sobre quem você é. Você acorda com uma sensação vaga, mas constante, de estar errado. Isso é vergonha existencial. É a ferida de quando sua alma nascente foi rejeitada, antes de você ter palavras para entender. Segundo, você oscila entre grandiosidade e colapso. Um dia se sente superior, especial, acima dos outros. No dia seguinte, se sente completamente inadequado, falso, impostor. Essa oscilação não é bipolaridade, é narcisismo defensivo, lutando contra a ferida primordial. É o si mesmo inflado, tentando compensar a sensação profunda de não ser suficiente. Terceiro, você tem uma dificuldade inexplicável com a intimidade. Você quer conexão, mas quando alguém se aproxima demais, você se afasta. Você anseia ser visto, mas tem pavor de ser conhecido, porque a conexão real ativa a ferida de quando você estendeu a mão com tudo que tinha e encontrou vazio, e seu sistema nervoso lembra, mesmo que você não lembre conscientemente. A verdade que Carl Jung tentou ensinar é esta: narcisismo não nasce de excesso de amor próprio. Nasce da ferida primordial de nunca ter sido adequadamente amado, de ter estendido a mão quando bebê e não ter sido alcançado de volta, de ter oferecido a alma nascente e ela ter sido rejeitada, de ter sentido vergonha existencial, antes mesmo de ter palavras para nomeá-la. Essas feridas acontecem antes da memória, mas vivem no corpo, na sensação, no sistema nervoso e podem ser curadas, não com palavras, mas com presença. Com alguém,
finalmente ficando quando você está caindo no abismo. Com alguém, finalmente vendo sua alma quando você a oferece. Com alguém, finalmente dizendo: você não está sozinha, você é suficiente. Estar viva é motivo de celebração. Essa é a promessa de Carl Jung. Feridas primordiais são profundas, mas não são uma sentença permanente. Há um caminho de volta para o si mesmo verdadeiro. Há a possibilidade de viver, não como uma persona narcísica performando perfeição, mas como uma pessoa real, ferida, vulnerável, imperfeita, mas finalmente inteira. Você lembra da sua primeira ferida? Provavelmente não, porque aconteceu antes da memória. Time, eu sei que tenho uma ferida primordial versus time, não sei se tenho. Qual você é? Comente também se você sente vergonha inexplicável sobre quem você é, não sobre o que fez. Muitos vão reconhecer essa vergonha existencial, que está lá desde sempre, que não tem razão lógica, mas que controla tudo. Respondo a todos, porque reconhecer a ferida primordial é o primeiro passo para curá-la.